A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 14 de junho de 2024, sexta-feira, tenho uma palavra para compartilhar com você. Antes disso, inscreva-se no meu canal se ainda não tiver inscrito e curta os meus vídeos compartilhando com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. A palavra de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Deus, ele veio para nos ensinar a termos fé naquilo que não vemos. A fé que olha para o alto, a fé magnífica no poderio do Senhor. Deus, desde a antiguidade, desde que ele se revela para Abraão, ele trabalha dessa forma. Ele primeiro revela o que ele vai fazer para nós crermos e assim depois efetuar o grande milagre e realizar sua grande profecia. Como é importante para nós nos relacionarmos com o Senhor, nós aprendermos a crer naquilo que nós não vemos. Não ficar nos apegando na circunstância, no cenário, na política, na estatística, naquilo onde a mídia nos aponta. Quando nós começamos a crer naquilo que só é propício para acontecer, aquilo que só demonstra que tem lógica para acontecer, nós não agradamos ao Senhor. Pois Deus, ele espera que nós coloquemos toda a nossa confiança somente nele. O ser humano tem uma inclinação a ter esperança, a ter fé naquilo que é palpável, naquilo que nós vemos. Muitas pessoas colocam sua confiança em seres humanos, seja no cônjuge, nos pais, no patrão, nas pessoas que os cercam. Outros colocam sua confiança em dinheiro, em reter, em guardar fortunas, em ter coisas que você pode comprar ou vender. E outras pessoas depositam a fé em si próprio. Só crê na sua própria capacidade, na sua própria habilidade, na sua própria força. Mas Deus, ele não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Quantos cristãos praticantes que até leem a Bíblia, têm comunhão com a igreja, mas coloca a sua fé naquilo que é palpável, naquilo que se vê, naquilo que se pega. Para agradarmos ao Senhor e estarmos mais próximo do Senhor e fazer com que o Senhor crê que nós somos realmente pessoas dignas de confiança, precisamos ter a nossa fé naquilo que nós não vemos. Eu costumo dizer que os cristãos são aquele povo que é movido por aquilo que não vê, que é por aquilo que crê. As pessoas comuns, elas são movidas sobre aquilo que elas veem, aquilo que tem evidência de acontecer. Mas nós cristãos não somos pessoas comuns. Nós cristãos colocamos sim a nossa fé, a nossa confiança em todas as promessas que o Senhor nos dá. A meditação de hoje diz: caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim em crer para ver. Quando falamos de fé, é impossível não lembrarmos de Abraão, o primeiro a ser escolhido, o pai daquele povo que foi escolhido para ser o povo de Deus. Quando Deus se apresentou a Abraão, ele vivia num lugar totalmente idólatra, com uma religião totalmente contrária ao monoteísmo. Ele vivia numa região politeísta, era de uma família que era próspera, que era abençoada, e o seu pai, ele vivia na contramão do que Deus propõe como correto para viver. E Deus se revelou a Abraão e disse para ele
saia da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Lá você será abençoado e a sua descendência será maior do que as areias do mar e do que as estrelas no céu. Que promessa maravilhosa! E Abraão, naquele momento, vivendo numa situação totalmente diferente, numa situação, num meio totalmente contrário para aquilo, não duvidou. Ele creu pela fé, ele creu sem ver. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a fé vem por ouvir. E quando damos ouvido para Deus, para a palavra do Senhor, a nossa fé, ela é realmente constituída de fato e ela aumenta cada vez mais. Por isso que os nossos sentidos, nossa audição, nosso olfato, nossa visão, o nosso paladar, o nosso tato, tem que estar voltado para o Senhor, para a palavra do Senhor, para o modo vivendo que o Senhor nos ensina. Como é maravilhoso sabermos que fazemos parte desse povo que tem um Deus que dá direção para cada um de nós. Esse povo que é surpreendido com a magnitude, com o poderio, com a magnificência do nosso Senhor. Esse povo que muitas vezes está numa situação contrária, assim como Abraão, numa circunstância inóspita, totalmente fora da lógica humana, e vive maravilhas, vive milagres, vê o poder de Deus nos levar a lugares jamais imaginados. Como é maravilhoso fazer parte desse povo! Como é maravilhoso saber que nosso pai Abraão agiu dessa forma e alcançou tudo que Deus falou que ele alcançaria. Na verdade, Abraão, ele não imagina as coisas que aconteceram a partir dele. Isso é maravilhoso e nos enche de esperança. Eu almejo ter cada vez mais fé. Eu quero sim acreditar cada vez mais naquilo que eu não vejo. Eu quero cada vez mais ser surpreendida com o que Deus faz na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam e mesmo na vida desse mundo. Fomos surpreendidos com várias coisas. Se há 10 anos alguém falasse para nós, a qualquer momento, tudo vai fechar no mundo, vai aparecer um vírus, uma doença que vai assustar todos, e todos vão ficar presos nas suas casas, todos não vão querer sair, as empresas vão fechar, os mercados vão fechar, todo mundo vai ter contato até de conversar um com o outro, vai colocar uma máscara na sua face e vai só sair com o rosto tampado. Nós riríamos dessa pessoa. Nós íamos olhar para quem estava falando isso e nós íamos falar, isso é impossível acontecer. Eu mesma fui pega de surpresa, pois quando eu percebi que as autoridades do mundo, que aquele que é o príncipe das trevas, começou a fazer uma orientação para todas as nações ficarem isolados, usarem máscara, não sair da sua casa. Naquele momento, quando eu vi que aquilo estava prestes a acontecer, eu não acreditei. Eu falei, não, jamais as pessoas vão admitir. Jamais as pessoas vão aceitar acontecer isso. Não, isso aí não vai dar certo. Mas eu fui surpreendida e eu vi que todas as pessoas se curvaram, se prostraram às ordens dos príncipes desse mundo. Irmãos, como Deus nos surpreende, como Deus nos pega de surpresa, como quando nós achamos que nós já conseguimos interpretar todas as coisas, quando nós achamos que nós já vimos tudo acontecer, nós somos surpreendidos. O mundo é surpreendido. Eu sou surpreendida. Deus, ele é surpreendente. E Deus, ele faz coisas que nós não somos capazes de imaginar. Para nós
conseguirmos manter a nossa saúde mental, o fruto do Espírito aceso dentro de nós, nós precisamos praticar sim, a aumentar a nossa fé, a praticar esse aumento de fé, a praticar, a olhar somente para Cristo, somente para Deus, seguindo, crendo sim naquilo que nós não vemos. Como é bom, faz bem para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma, estar alinhado ao Senhor, estar alinhado ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Se hoje você está com a sua fé diminuída, com a sua fé baixa, olha para esses grandes homens da palavra do Senhor, esses grandes personagens, Abraão, Isaque, Jacó, as tribos de Israel, os reis de Israel, os profetas e todos que fazem parte também do Novo Testamento. Olhe, coloque a sua fé em prática para aumentar a tua fé. E creia que esse Deus que surpreendeu todos eles, que ainda nos surpreende, vai surpreender cada vez mais. Pois nós veremos sim, em olhos nus, grandes coisas acontecerem ainda no nosso tempo. Esteja preparado para as surpresas que Deus vai fazer nesse mundo, na nossa vida, na vida de cada um que me escuta. Nós precisamos estar ativos com Deus, ativos na nossa fé. E a própria palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Tenha fé na soberania do Senhor. Tenha fé na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor e nas coisas que nós estamos vivendo e que vamos viver. Esteja preparado. Para isso, temos que estar conectados ao Senhor, com a nossa fé em dia, aumentando cada vez mais. A palavra de hoje está, a leitura bíblica, em Atos 5, o 5º capítulo do livro de Atos. Como esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu estou relendo aqui com os devocionais, estou lendo ele completamente e como eu fico surpreendida com a palavra do Senhor, com as revelações que o Senhor nos dá. Que história magnífica, a história da igreja primitiva. Como aumenta a nossa fé, a nossa leitura bíblica, a nossa meditação na palavra do Senhor. Eu quero falar de uma passagem maravilhosa, espetacular, que está em Atos 5, que vai do versículo 33 até o 41. Eu gostaria de iniciar, antes de fazer a leitura, dizendo sobre qual contexto acontece essa leitura. Naquele momento, os apóstolos fazendo todas aquelas maravilhas, aqueles grandes milagres, todo o povo de Jerusalém vendo de tantas curas, de tantos milagres, de tanta libertação de espíritos imundos que Pedro, João, todos aqueles apóstolos faziam. Aquele povo começou a crer ativamente que Jesus era o Messias. Aquele povo começou a ficar impactado de tal forma que eles começaram a crer que até a sombra dos apóstolos, até a sombra de Pedro era capaz de realizar milagres. O Sinédrio, todos os sacerdotes judeus, vendo aquilo que estava acontecendo, eles começaram a ficar muito invejosos. Eles começaram a se sentir ameaçados, pois eles começaram a crer, se realmente todo o povo crê que Jesus é o Messias, todo o nosso poder aqui em Israel vai por água abaixo, pois nós não estamos crendo, nós estamos sendo contrários ao que Jesus prega, ao que esses apóstolos estão falando. Se o povo realmente começar a aumentar a fé em Jesus, tudo vai por água abaixo. Nesse momento, os sacerdotes, junto com a guarda romana, manda prender todos aqueles apóstolos, com açoites e com todo o trato ruim que uma pessoa pode fazer para outra. E nessa leitura que eu vou fazer, os apóstolos estavam presos.
sob o poder dos sacerdotes. E olha que coisa tremenda que vamos ouvir, que vai aumentar muito a fé de cada um de nós. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra o Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é Cristo. Depois de nós lermos a explanação que Gamaliel deu para aquele povo, aumenta a nossa fé ainda hoje, pois hoje nós temos certeza que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo era o Messias esperado. Glória a Deus por essa palavra. Gamaliel, um sacerdote judeu, um mestre da lei, naquele momento um fariseu, ele diz para todos os outros sacerdotes: vamos deixá-lo, esses apóstolos, em paz, não queiram prendê-lo. Muitos já vieram falando que era o Messias, falando que era um profeta de Deus, e citou dois, Teudas e Judas, o Galileu. E Gamaliel conclui: todos esses que se diziam ser o Messias, logo após eles serem mortos, se dispersaram e não continuaram com a sua doutrina. Então, se esse Jesus realmente for o Messias, nós não vamos conseguir detê-lo, pois isso seria lutar contra Deus. Mas se ele não for, da mesma forma que aconteceu com Teudas e com Judas o Galileu, acontecerá com esses seguidores de Jesus. Mas nós sabendo o fim desse diálogo e nós sabendo o desenrolar da igreja, da doutrina ensinada por esses apóstolos, quase 2000 anos após esse evento, nós podemos concluir de fato que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, pois ninguém conseguiu destruir a igreja de Cristo, ninguém conseguiu refutar tudo que aqueles apóstolos faziam e tudo que eles testemunhavam. Glória a Deus. Se você estava com a sua fé baixa, se você estava com a sua fé pequena, eu acho que a partir de hoje nós temos um motivo maior para aumentar a nossa fé. Glória a Deus por isso. Independente do que as pessoas acham, independente do que eu acho, do que você acha, do que todos acham. Se Jesus é Messias, se Jesus não é, se Jesus é Deus, se a doutrina do Senhor Jesus é real. A maior evidência que tudo isso é real não é o que nós falamos, mas é a evidência de nada destruir o cristianismo, do cristianismo cada vez mais aumentar e todas as promessas da palavra do Novo Testamento e do Antigo Testamento sendo cumpridos. Independente se tem ateus, se tem pessoas que dizem o contrário,
Jesus, ele é Deus. Não porque eu acho, é pelas evidências, é por tudo que a história nos conta e onde chegamos. Deus é maravilhoso. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena a gente viver passando altos e baixos, momentos tristes, momentos felizes, sendo perseguidos, sendo humilhados, pessoas rindo de nós. Vale a pena, pois eu sei que nós estamos seguindo o Mestre, o grande Deus, o Todo-Poderoso, e que tudo que Ele fala vai se cumprir. Que nós possamos seguir firmes em fé, aumentando cada vez mais, até nos encontrarmos na vida eterna. Glória a Deus por essa palavra. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.